Agora é hora de falar com Deus. Momento de oração. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Seja bem-vindo a esta noite de pregação, né? Vibe Cristo. É uma alegria muito grande voltar aqui a esta rádio, a este local. Meu coração hoje rejubila de gratidão, estou muito feliz hoje, né? Porque hoje é o dia dos Santos Anjos da Guarda e Deus sabe o como eu amanheço feliz nesse dia, como eu sou grato a Deus por ter um dia onde a igreja faz memória daqueles que são tidos, chamados como nossos irmãos maiores, os nossos grandes e santos irmãos. Então, mais uma vez, meu coração está muito feliz, está transbordando de alegria. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Walter. Eu sou lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário, faço parte do grupo de oração Nossa Senhora do Rosário, lá no bairro do Campo Belo. O nosso grupo de oração acontece todas as quartas-feiras, às 19h30, e você é convidado, né? Você é convidado a participar conosco. Todas as quartas-feiras estaremos lá rezando, clamando, suplicando a graça de Deus sobre os nossos corações. Então, uma quarta-feira que você não estiver fazendo nada, que não tem nada importante para fazer, dê um pulinho lá na nossa paróquia, né, lá, que fica lá no bairro do Campo Belo, Nossa Senhora do Rosário. Com certeza nós vamos acolhê-los com muita alegria, né, e com muita gratidão. Sou casado, né? Com exceção dessa que não vai ter, porque a nossa paróquia está vivendo, né, a semana dedicada à nossa padroeira, Nossa Senhora do Rosário. Então, mas nós retornaremos com a graça de Deus na próxima quarta-feira. Então, essa quarta-feira nós não teremos grupo de oração, porque estamos em festa, né, em honra da nossa padroeira. Mas, se Deus assim permitir, na próxima quarta-feira, às 19h30, anota aí já, 19h30, bairro do Campo Belo, paróquia Nossa Senhora do Rosário, estaremos lá clamando e suplicando o dom do Espírito Santo sobre os nossos corações. Como eu ia dizendo, eu sou casado com a Patrícia, tá lá em casa, né, com a sua mãe lá, com certeza tá assistindo. Também somos pais, né, da Maria Clara e da Catarina. A Catarina foi pro céu aos 5 meses, né, mas está lá junto do Papai do Céu, intercedendo por nós. E a nossa filha Maria Clara, né, já deixo um beijo para ambas, né, para minha esposa e para nossa filha Maria Clara, que está lá com certeza, ainda não dormiu ainda, está lá com certeza assistindo o papai dela neste momento de partilha da palavra de pregação. Meus irmãos, este dia a igreja faz memória dos Santos Anjos da Guarda, né? E é importante a gente entender. É importante que tenhamos as ideias claras a respeito deste, como dizia São José de Cotolengo, deste precioso socorro espiritual, né? Precioso socorro espiritual, uma graça extraordinária que, infelizmente, muitos dos cristãos, principalmente muitos dos católicos, não conseguem usufruir. Mas por que não conseguem usufruir? Porque não tem conhecimento, né? Não tem um conhecimento claro. E se não tem um conhecimento claro, não faz uma experiência concreta desta realidade. Santo Agostinho já vai dizer, né, naquele adágio, né, famoso: ninguém ama aquilo que não conhece, né? Como é que eu vou amar aquele que Deus deu a mim como guardião, como protetor, se nem ao menos sequer eu o conheço? Nunca parei para ler, nunca parei para estudar, nunca fiz a experiência, né, de saborear a presença do meu anjo da guarda, mas de fato é fé dogmática da igreja. Todos os homens, desde o momento de sua concepção, vai dizer São Basílio Magno, desde o momento em que Deus cria para aquele homem, para aquela mulher,
um corpo e uma alma humanas, vai dizer São Basílio Magno, que a vida dele é ladeado pela proteção dos santos anjos. Principalmente daquele que é considerado o santo anjo da guarda. Porque eu não sei se você sabe, meu irmão, mas existe uma hierarquia no céu, né? O primeiro coro, o segundo coro, o terceiro coro, o quarto coro, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono coro. Os 3 primeiros coros, eles fazem parte daquilo que a teologia chama de círculo da criação. É aqueles que estão mais próximos da adoração do Deus 3 vezes santo. Já o quarto coro, o quinto coro e o sexto coro é chamado círculo da ação da providência de Deus. É aqueles santos anjos que ficam entre o cosmos, né? Entre o céu e a terra, nessa mediação contínua e constante. Já o 7º e o 8º e o 9º coro, eles fazem parte do círculo da redenção. Ou seja, são santos anjos que agem de forma mais direta para que a graça do sacrifício de Cristo toque o coração dos homens, das mulheres, daqueles que são chamados a herdar o reino da salvação, o reino da eternidade. Então os santos anjos da guarda, eles se encontram no 9º coro, né? São o coro dos anjos que estão mais próximos de Deus. Então a igreja sempre ensinou, né, que a partir do momento em que Deus cria para o homem ou para a mulher um corpo humano e uma alma humana, a partir deste momento, Deus já destina, né, para esta alma um santo anjo. O Catecismo da Igreja vai dizer assim no número 336: desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e intercessão. Olha que lindo isso. Olha que belo saber que, mesmo diante de todo o pecado que trazemos, que praticamos, de tanta fraqueza que carregamos dentro de nós, olha que lindo saber que Deus não abandona os seus filhos, né? Já nos dá a sua mãe, a Virgem Maria, nos dá a comunhão dos santos, né? Como os nossos irmãos do céu que intercedem por nós, nos dá a igreja com os seus mistérios, como uma arca de salvação, nos dá também o ministério dos anjos, de todos os santos anjos, ou seja, todos os coros dos anjos estão a favor da salvação do homem. Cada um na sua especificidade, cada um no seu ministério, cada um no seu lugar, cada um na sua hierarquia, mas todos colaboram para que o homem um dia novamente volte ao coração do Pai, ao reino eterno, ao céu. Mas olha que lindo saber que Deus destinou-nos a guarda e a proteção de um anjo específico. Que lindo saber que o amor de Deus, ele não desiste de nós, né? Ele luta de todas as formas, de todas as maneiras. O amor de Deus é aquele amor insistente, né? Deus, é como se Deus fizesse sobre a vida dos seus filhos uma coroa de proteção. E essa coroa de proteção, ela é formada pelo mistério da igreja, pelo coração imaculado de Nossa Senhora, pela maternidade divina de Nossa Senhora, pela intercessão dos santos e santas que estão no céu, que é a comunhão dos santos, que nós vamos celebrar daqui a alguns dias, né? No dia 1º de novembro, né? O dia de todos os santos, o dia em que nós olhamos para aqueles que estão no céu e podemos nos espelhar e acreditar também que cada um no seu estado de vida podemos alcançar o céu. Mas olha que lindo, Deus destinou a cada um de nós um ser específico para nos amar.
para cuidar de nós, para estar conosco todos os momentos, para nos colocar de novo no caminho, né? Que muitas das vezes a gente insiste em transviar. Que lindo saber que Deus nos ama. Que lindo saber, né, como disse São José de Gotolengo, que eu disse há um pouco, né, saborear desse precioso socorro espiritual. Quantos cristãos não têm essa consciência? Quantos de nós não temos a clareza dessas ideias? Que nós temos ao nosso lado um precioso socorro espiritual. Que a qualquer momento basta suplicar a sua ajuda, a sua proteção, o seu auxílio, a sua caridade. Então hoje a igreja comemora a festa, a memória, faz memória dos santos anjos da guarda. Como se dissesse: filhos, vocês têm um presente de Deus ao lado de vocês. É uma festa muito antiga, né? Que vem desde o ano de 1608, instituída, né, pelo Papa Paulo V, né? Mas que posteriormente, em 1670, coube ao Papa Clemente X fixar a sua comemoração de modo definitivo no dia 2 de outubro, tornando obrigatória para toda a igreja, com liturgia própria. Já a igreja ortodoxa celebra no dia 11 de outubro, né? Então, é uma festa, uma memória muito rica, muito eficaz, e que se faz necessário que nós cristãos aprendamos a voltar, a reconhecer que nós temos um santo anjo da guarda. E hoje eu gostaria de pegar uma palavra para partilhar com vocês a respeito do santo anjo da guarda. O que é o santo anjo da guarda? Né? O que é um santo anjo? O que é o anjo? Um anjo é um mensageiro de Deus, de forma bem simples, né? A palavra angelos vem do grego, que significa mensageiro. É um mensageiro, é alguém que fala em nome de Deus, é alguém que porta uma boa notícia. O santo anjo é sempre aquele que porta uma notícia, aquele que traz Deus. É um mensageiro, é o que leva uma mensagem, né? Então, mas o que é especificamente esse santo anjo da guarda? Eu queria pegar essa palavra porque ela enfatiza de forma muito clara o que é o santo anjo da guarda, né? Qual é a sua missão para conosco? Esta palavra se encontra lá em Êxodo 23, 20 a 23. Êxodo capítulo 23, versículos do 20 ao 23. Olha que lindo, já desde o Antigo Testamento, e as Sagradas Escrituras, ela é rica, riquíssima no testemunho dos anjos, né? Então, desde o Antigo Testamento, desde a Torá, né? Desde a Torá do povo judeu, né? Já era falado a respeito dos santos anjos e principalmente da guarda do santo anjo da guarda. Então, o texto está lá, Êxodo 23, 20 a 23. Quem tomou, pega aí comigo, né? E a gente vai comentando nessa perícope, né? Vamos fragmentando os versículos e a gente vai conversando sobre eles. Vai dizer lá assim: assim fala o Senhor Deus: eis que eu envio o meu anjo à tua frente. E é interessante que aqui a gente pode entender à tua frente de dois modos. Vamos tentar fazer uma meditação aqui. De dois modos a gente pode entender essa palavra que Deus diz: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, o meu anjo à tua frente. Primeiro, como guarda, né? Como aquele que guarda. E segundo, como aquele que vigia, né? É como se Deus dissesse assim: os meus olhos estão voltados para você. O meu poder onisciente de ver tudo e a todos, ele se revela pelo mistério dos anjos. Não que o santo anjo seja onisciente, não, não é isso que eu estou dizendo. Mas aquele que vê tudo e todos, através do ministério dos anjos,
Porque todas as graças nos vêm pelo ministério dos anjos. Tudo que o homem recebe de graça divina, tudo vem pelo ministério dos anjos. Tudo vem pelo poder do Espírito Santo, passa por uma porta que é chamada de Virgem Maria e desce por aquilo que a palavra vai dizer que é a escada de Jacó, né? Não é? A visão, lembra da visão de Jacó? Viu uma escada e os anjos subindo e descendo. E Jesus vai dizer isso para Nicodemo não, para Natanael. Coisas maiores verás, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho, sobre o corpo do Filho do Homem. Ou seja, os santos anjos, eles sobem e descem, vão e voltam, levam as nossas orações e trazem as graças de Deus por causa da humanidade santíssima de Cristo e através da humanidade santíssima de Cristo. Então é Deus, é claro, sempre o primeiro a derramar a graça. Mas essa graça nos vem através do Espírito Santo, passa por uma porta, que é a porta do céu, a Virgem, e nos alcança através dessa escada. Por isso que não há falta de comunicação entre o céu e a terra. Os anjos estão continuamente subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e levando orações e trazendo graças, levando orações e trazendo bênçãos, levando orações e trazendo curas, libertações, conversões. Assim fala o Senhor: eis que eu envio o meu anjo à tua frente. Lembra um testemunho que diz a mamãe Margarida, está na biografia de Dom Bosco? Todas as vezes que Dom Bosco saía de casa, Bosco, né? João Bosco, quando ele era criancinha, a mamãe Margarida dizia assim para ele: Bosco, Bosco, lembra-te de uma coisa, Deus está te vendo. Aí ele ia brincar, depois ele ia fazer uma outra coisa, a mamãe Margarida lembrava ele: Bosco, Bosco, nunca te esqueças, Bosco, Deus te vê. É isso que a palavra está dizendo. Eis que eu envio o meu anjo à tua frente. Eu coloco diante de você os meus olhos, o meu cuidado, o meu amor, a minha predileção. O meu amor divino, beneplácito do meu amor, do meu coração. O santo anjo, ele é esse amor de Deus por nós. Por isso que São José de Cotolengo vai dizer que ele é um precioso socorro espiritual, porque ele é a ação do amor de Deus. É Deus nos amando. Às vezes a gente quer sentir, por exemplo, a gente pede, né, Senhor, me ama, Senhor, olha para mim. Aí Deus fala na sua consciência assim: obedece o teu anjo da guarda. Obedece a voz do teu anjo da guarda, que te convida a orar, que te convida a rezar, que te convida a ler a palavra de Deus, que te convida a ir à missa, que te convida a ir a um grupo de oração, que te convida a rezar ladainhas, que te convida a levantar 4 horas da manhã para rezar o rosário, como muitos fazem hoje. Sai do sofá, levanta a bundinha do sofá, sai dessa preguiça, sai desse comodismo. E essa é a voz do santo anjo. Esse é o cuidado do santo anjo. É o que a palavra está falando. Eis que eu envio o meu anjo à tua frente. Deus está te vendo. Deus te vê. Deus te vê. Para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que preparei para ti. 2 coisas interessantes. Para te proteger e para te conduzir ao caminho. O guarda não protege? O pastor não conduz? Então o que o santo anjo é para nós? Guarda e protetor. Aquele que te guarda em todos os teus caminhos, vai dizer o Salmo 90. Deus deu uma ordem aos seus anjos para te protegerem em todos os teus caminhos. Ele é o teu guardador. Ele é aquele que te guarda.
Belíssima expressão guardar, né? O que é guardar? É colocar sobre alguma coisa, sabe? Da qual ninguém tem acesso, sabe? Que ninguém, só você, um lugar íntimo. É como se o anjo da guarda te abraçasse. Como se Deus falasse para ele, protege ele, guarda ele. É como se ele colocasse as suas asas, né? Eu lembro também de Santa Francisca Romana, né? Que quando ela passava pelas ruas da cidade onde ela morava, e alguma cena ia acontecer, já para antecipar, né? Para que ela não visse, o que o santo anjo da guarda dela fazia? Ele colocava suas asas sobre, para que os olhos dela não se maculassem, para que ela fosse protegida na sua inocência, na sua pureza. É isso que a palavra está dizendo. O santo anjo, ele te guarda. É como se ele é como um pai e uma mãe, né? O filho diante do desespero diante de uma dor ou diante de um medo. O que a criança? A criança corre para o seio do pai e da mãe. O que o pai e a mãe faz? Ela abraça ele. É como se protegesse ele, né? É uma proteção, na verdade, né? É como se falasse: não, filho, você está sobre o meu regaço, né? E se o inimigo atacar, o inimigo não vai atacar a criança, né? O inimigo não vai atacar o protegido, ele vai atacar aquele que abraçou. Olha que lindo o santo anjo, né? Lindo o santo anjo. Ele te guarda, ele te protege. Ele é o nosso protetor. No caminho, nós estamos no caminho peregrinando, nós somos peregrinos deste mundo. Nós caminhamos rumo à eternidade. E Deus nos coloca um irmão ao nosso lado para nos proteger e para nos conduzir ao lugar que preparei para ti. Qual é o lugar que Deus preparou para nós? O céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vai ser Jesus a Tomé. Na casa de meu pai há muitas moradas. E o santo anjo sabe disso. E o santo anjo sabe que lá no céu tem lá o nosso lugar. Cabe a nós, é claro, né? Correspondermos à ação da graça para voltarmos novamente a ocupar esse lugar. Que foi perdido pelos anjos, né? Apóstatas, rebeldes, que se rebelaram contra Deus. E o santo anjo sabe, olha lá no céu, Walter, tem o seu lugar lá preparado. E eu estou aqui para te ajudar a chegar lá. Eu estou aqui para te ajudar nesse caminho tortuoso, nesse vale de lágrimas, como nós rezamos na Salve Rainha, para te conduzir ao lugar que preparei para ti. Olha que interessante agora. Estejas sempre atento à sua presença e escuta a sua voz. Aqui já é uma palavra de exortação para nós. Deus está dizendo o quê? Walter, veja, coloquei um anjo à tua frente. Ele é o meu olho. Ele é o meu coração. Veja, ele vai te proteger. Ele vai te guardar. Ele vai te conduzir. Tenha certeza disso. Ele te protege, ele te ampara, ele te guarda, ele te conduz. Mas estejas atento, sempre atento à sua presença. É por isso que a igreja faz memória dos santos anjos da guarda. Ela está dizendo o que para nós, meu irmão e minha irmã? Você que me escuta, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na sua cama, no seu sofá, eu não sei aonde você está escutando essa pregação. Você tem um santo anjo aí. Você nunca está sozinho. Esteja atento à sua presença. Nós precisamos aprender a gozar desta presença, meu irmão e minha irmã. A acreditar nesta presença. Deus se faz presente na nossa vida, através do ministério dos seus anjos. Escuta a sua voz. Mas Walter, como é que eu vou escutar a voz do meu anjo da guarda? Como é que o meu anjo da guarda fala comigo? São Bernardo, ele vai ditar 12
regras que nós precisamos viver, aprender a viver para crescer na comunhão, na intimidade, no relacionamento com o Santo Anjo. E a primeira dessas regras é escutar a voz do anjo. Aí ele faz uma pergunta retórica para ele, mas como eu vou escutar a voz do meu Santo Anjo? Como é que o Santo Anjo fala comigo? Ele vai dizer assim, através das circunstâncias. Através de tudo aquilo que está ao seu redor. Às vezes a gente espera, né, que uma voz vem do céu, um trovão, um raio caia do céu e Deus fale comigo, e Deus fale comigo. Não, não é assim muitas das vezes, meu irmão. Deus nos fala através da circunstância, o Santo Anjo fala conosco através das circunstâncias. Por exemplo, quando ele fala para você assim, ó, reza agora. Ó, lê a palavra de Deus. Ó, vira aqui. Ó, vai à missa ao domingo. Ó, vai a um grupo de oração. Ó, pede ajuda para um irmão de comunidade. Ó, fica quietinho, não fala nada. A pessoa vai falar. Fica quieto, não responde. Acalma. Não dá ouvidos. São as circunstâncias. O Santo Anjo fala, ó, pega um livro espiritual para você ler. Faça uma meditação espiritual. Faça uma leitura espiritual. Manda aquela mensagem de agradecimento para tal irmão, para tal irmã, para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos. Ó, peça perdão para tal pessoa. Ó, perdoa tal irmão, perdoa tal situação. É tudo as circunstâncias das quais o Santo Anjo fala conosco. E quanto mais nós obedecemos a estas circunstâncias, quanto mais nós somos sensíveis a esta circunstância, mais vai crescendo em nós aquilo que é antecedente a isso. Estejas sempre atento à sua presença. Ou seja, nós vamos ganhando clareza, uma certeza clara de que há um ser poderoso ao nosso lado, que se chama Santo Anjo da Guarda. Continua Deus falando com Moisés, né? Não lhe desobedeças, porque não perdoarás as tuas transgressões. Não desobedeças, uma vez que a graça de Deus falou com você, não desobedeça. Sabe aquelas inspirações que vêm? Sabe? Você percebe que não é do seu humano. Você percebe que não veio de você, mas veio da graça, veio do céu, veio de uma realidade sobrenatural. É isso que está falando. Não lhe desobedeças. Uma vez que o Santo Anjo se faz presente, uma vez que o Santo Anjo fala, Deus está dizendo, não seja desobediente. Há uma homilia do Santo Curadar, muito forte, que ele fala sobre os santos anjos. Eu acho que muitos já escutaram isso. Que ele diz assim, que quando você vai se colocar em estado de pecado, de degradação mesmo, de pecado, por exemplo, uma noitada, um baile, uma festa, quando você, Santo Curadar fala isso, quando você entra nesse local de pecado, o seu Santo Anjo da Guarda fica na porta. E ele permite, porque ele tem essa autoridade, que um demônio te acompanhe. São Curadars fala isso. Por quê? Fruto da transgressão, não lhe desobedeças. O que aconteceu com os nossos primeiros pais, lá no paraíso, quando desobedeceram a Deus? Perderam o paraíso, perderam o estado de graça. Todas as vezes que nós somos desobedientes a Deus, nós perdemos o estado de graça. Por isso que é importantíssimo a gente, nós, eu e você, uma vez que escutamos
a voz do nosso santo anjo da guarda, que fala, repito novamente, que fala pela e através das circunstâncias, uma vez que nós desobedecemos, nós transgredimos a lei de Deus. Nós desobedecemos. Ele não perdoará as tuas transgressões. É o que Santo Cura d'Ars fala. Ele permite que um demônio te acompanhe. Olha o que o texto continua falando. Não lhe desobedeças, porque não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Nele está a minha autoridade. É Ele quem fala por mim. É Ele quem age por mim, né? Lembra no começo lá que Ele é o mensageiro, é Ele quem porta uma boa notícia, é Ele quem traz o evangelho vivo dentro do seu coração, se a gente pode dizer isso, né? Para que você entenda de uma forma mais clara, Ele é um pregador da palavra. É Ele quem porta a boa notícia. E qual é o desejo do santo anjo da nossa guarda? Colocar o evangelho no nosso coração, colocar o evangelho nos nossos pensamentos, colocar o evangelho no nosso comportamento, no nosso modo de ser. Só que uma vez que nós lhes desobedecemos, uma vez que nós escutamos a pregação e não nos convertemos e não creemos em Deus, o que acontece? Perdemos o estado de graça. E Deus está dizendo, nele está o meu nome. Nele está a minha autoridade, é Ele quem fala por mim. Ele é o meu olhar, Ele é os meus olhos, Ele é o meu coração. Queres sentir o meu amor, Walter? Obedeça o seu santo anjo, tenha consciência clara do seu santo anjo. Se a igreja está dizendo, e é dogma de fé da igreja, ou seja, faz parte da coluna vertebral da igreja, a coluna que faz, né? Não é a coluna que faz com que o corpo do homem permaneça de pé, né, em equilíbrio. Então assim são os dogmas. Então se a igreja fala, né, que nós temos um santo anjo da guarda, é porque é importantíssimo isso, meus irmãos. Nele está o meu nome. Aí Deus diz, mas se escutares a sua voz e se fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e perseguirei os que te perseguem. É interessante, né, Deus falando, né? Se escutares a sua voz, a voz do anjo, e se fizeres tudo o que eu te disser. Escuta a voz e faz o que eu digo. Escuta a voz dele e faça o que eu digo. A minha vontade se revela na sua voz. Serei inimigo dos teus inimigos e perseguirei os que te perseguem. E o meu anjo caminhará à tua frente. Olha o amor beneplácito de Deus por nós. De fato, meus irmãos, o santo anjo é esse precioso socorro espiritual, do qual nós precisamos ter clareza. Que presente! Que presente de Deus para nós. Que presente. Como eu dizia, né, lá no Salmo 90, e a palavra, é a partir desta palavra que a igreja entendeu que ela precisava ter, né, uma festa, um dia dedicado de memória ao santo anjo. Está lá, em teu favor, ele ordenou aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. E eu gostaria de indicar aqui três principais, tirei aqui dos escritos de São Bernardo, três principais disposições interiores, né, exigidas pelo verdadeiro amigo do anjo da guarda. A primeira delas é a reverência. Reverenciar o nosso santo anjo, ou seja, evitar todo e qualquer ofensa voluntária, por mínima que seja. O que desagrada a Deus, desagrada, vai dizer São Bernardo, o santo anjo.
Meus irmãos, o santo anjo ele é puro. E como Deus não pode conviver com o pecado, são coisas que não se misturam, a santidade de Deus e o pecado. Assim como o pecado ele não é tolerado por Deus, porque Deus é 3 vezes santo, é santíssimo. Também desta forma, o santo anjo não tolera o pecado. Não tolera o pecado. Lembra aquele versículo que está lá no livro de Tobias? Quando São Rafael se apresenta ao jovem Tobias. E ele diz assim para Tobias: eu fui enviado para te provar. Eu fui enviado, Tobias, para te provar. É interessante entendermos que existem cruzes, existem sofrimentos que nós passamos na nossa vida. Claro, todas as cruzes existem para a nossa santificação. Existem cruzes as quais Deus nos envia. O santo anjo, como diz para Tobias, uma vez que faz parte desse ministério de Deus, entre Deus e o homem, ele sim faz parte sim desta provação. É ele quem nos prova, né? Aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo também, né? Quando ele saiu do batismo lá no Rio Jordão, diz a palavra que o Espírito Santo conduziu ao deserto para ali ser provado, tentado pelo demônio, né? É claro que o ministério dos anjos foi quem fez isso, conduziu o Senhor Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo ao deserto para ser tentado, mas existem também sofrimentos, cruzes dos quais nós criamos para nós. Criamos para nós. E muitas das vezes a gente não aguenta e não suporta o peso da cruz, porque nós que criamos. Não é uma cruz que vem do coração de Deus. É claro que Deus permite, né? Porque tudo serve para a santificação do homem. Deus tira uma coisa boa daquilo que é ruim. Mas é importante que você entenda isso. O santo anjo não suporta o pecado. Então, se você está no pecado mortal, o primeiro conselho que o seu santo anjo vai te dar é esse: vai se confessar para voltar ao estado de amizade com Deus. E uma vez que você obedece isso, você está tendo um ato de reverência, como diz São Bernardo, para com o seu santo anjo da guarda. São Luís Gonzaga diz assim: evites fazer na presença dele qualquer coisa que tu não farias na presença de qualquer pessoa. Isso é reverência. Isso é temor reverencial. O segundo ponto levantado por São Bernardo para que possamos ter essa disposição interior e crescer na intimidade com o nosso santo anjo é aquilo que a igreja faz hoje, que é a devoção. Devoção é um ato de consagração, de aliança, de união. Existem algumas imagens do santo anjo, ele está segurando na mão do seu protegido, né? E isso significa devoção. Segura na mão do seu anjo, né? Segura. Faz uma aliança com ele. Une-te a ele. Todos os dias, através daquela pequenina oração, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Isso é fazer uma aliança com o seu anjo da guarda. Isso é praticar a devoção. É crescer na união com ele. E uma vez que nós crescemos na união com ele, nós crescemos automaticamente na união com Deus. O terceiro ponto que São Bernardo levanta é a questão da confiança. Eles são fiéis, são prudentes e são poderosos. E sabe, tudo eles são capazes. E saber que todos eles são capazes de um amor maior. Aqui, né, São Bernardo vai citar
a passagem que está no Evangelho de São João, lá na videira e os ramos, né? João 15:13, onde Jesus vai dizer, né? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seu amigo. O santo anjo é o seu amigo. E olha que lindo que vai dizer São Luís Gonzaga a respeito desta passagem do Evangelho. São Luís Gonzaga teve um tempo que ele meditava as virtudes dos santos anjos, especialmente do santo anjo da guarda, né? E ele tirou lições preciosas. E quando chegou num estado, né, que ele meditou sobre a caridade do santo anjo para conosco, ele escreveu assim: se ele tivesse sangue para derramar, a vida para doar, com quanta boa vontade, a imitação do seu Senhor, ele a doaria para a tua salvação. É essa confiança que nós temos que ter no nosso santo anjo da guarda. É sabermos que se ele tivesse mesmo vida para nos dar, sangue para derramar, ele o faria. Porque ele ama a Deus sobre todas as coisas. Ele ama a Deus sobre todas as coisas. Quanta alegria nós temos que ter no dia de hoje. Quanta gratidão, né? Voltarmos novamente a essa realidade. Olha, eu tenho o santo anjo. A igreja me ensina. As Sagradas Escrituras dão testemunho. A vida dos santos, meus irmãos, nossa, está abarrotada de testemunho dos santos anjos. A gente poderia passar a noite inteira aqui falando de santos e santos, de beatos, de homens e mulheres virtuosos que tiveram experiências profundas. Nós temos uma brasileira, né, que está em processo de beatificação, a Cecicone, né, que desde os seus 5 aninhos de idade tinha experiências pessoais com o seu santo anjo. Tem até um livrinho dela, né, uma autobiografia que ela escreveu, de todos os relatos, de todos os momentos, desde os 5 anos até os 35 anos. Durante 30 anos ela teve experiências pessoais com o seu santo anjo da guarda, brasileira. Depois você procura na internet para você ver Cecicone, né, do Rio Grande do Sul, se tornou freira, está em processo de beatificação. Então nós poderíamos passar a noite inteira aqui, aprendendo, amando, né, para criar laços, vínculos com o nosso santo anjo da guarda. Mas o tempo é breve, o tempo corre. Muita coisa poderia ser falada, né? Muita coisa. E aprender, meus irmãos, com os santos anjos da guarda a sermos mais virtuosos. Eu quero terminar com essa parte. Aprender com os santos anjos, né? Tendo os santos anjos da guarda como exemplo de vida. Como? Através de uma vida humilde e simples. Veja, o santo anjo da guarda, ele é do 9º coro. Ele é do 9º coro. Ele é lá do último lugar, né? Os últimos serão os primeiros. Dizem os místicos, né, quando vão falar sobre os santos anjos, que os santos anjos lá dos primeiros coros têm uma inveja santa, com muitas aspas aqui, né? Uma inveja santa dos santos anjos da guarda. Porque eles podem, por pelo menos um pouquinho, se assemelhar ao seu Senhor, que sofreu, foi humilhado, crucificado por causa dos homens. E o santo anjo tem essa graça de buscar essa semelhança com Cristo crucificado. Porque são humildes e simples, né? São os 2 pilares da infância espiritual lá de Santa Teresinha, que a igreja comemorou a sua memória ontem. A caridade, aprender com os santos anjos a caridade, amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo que o santo anjo faz para nós, por nós, essa proteção, essa guarda, esse auxílio, essas inspirações, ele faz primeiramente porque ama a Deus sobre todas as coisas. Terceiro, a pureza. Os puros verão a Deus. O santo anjo, ele cuida de nós, ele zela por nós, mas em nós ele vê a Deus.
porque é puro, né? E o quarto, e o que nós talvez precisamos aprender mais, né? Aprender mais, que é a benevolência para com quem erra. Como precisamos aprender a sermos benevolentes com quem erra. Imagina nós miseráveis e pecadores, cometemos tantos e tantos pecados e o nosso santo anjo está ali olhando. Lembra da passagem que eu li? Eu envio meu santo anjo à tua frente. Imagina. E ele olha para o Pai, porque ele deseja imitar o seu Senhor na cruz. O que Jesus fez na cruz? Pai, reza, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, Pai. Não foi isso que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E o santo anjo, como acredita ainda na nossa salvação, porque até o último instante da nossa vida, antes que nós fechamos os nossos olhos, a salvação ainda está batendo na nossa porta todo dia, todo dia, todo dia. Quando ele nos vê diante daquela lamaçal de pecado, de erro, ele também se volta para o seu Senhor na cruz e diz: Senhor, meu Deus, Jesus Cristo, meu Senhor, meu Deus, vida da minha vida, coração do meu coração, perdoa-lhe. Ele não sabe, ela não sabe o que faz. Isso é benevolência. E isso é o que nós precisamos aprender com o nosso santo anjo da guarda. Benevolência para com quem erra. Parar de apontar o dedo. Parar de culpar as pessoas, parar de culpar as situações. E fazer com que ele faz. O que ele faz? Ele nos abraça, ele nos guarda. Rezar, meus irmãos, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Rezar. Ele tem sempre os olhos no Pai, no Filho, no Espírito Santo. É claro que Ele protege, que Ele guarda, que Ele cuida de nós. Mas os seus olhos estão voltados no Pai. Pai, perdoa-lhes. Pai, derrama sobre eles a Tua graça. Pai, olha, eles estão precisando do amor. Eles estão precisando de alegria. Pai, olha, eu estou aqui, Pai, por amor a vós, mas também por amor a eles. Eu amo eles. E eu quero terminar com essa belíssima frase de São José de Cotolengo. Saibamos apreciar este precioso socorro espiritual. Você não poderia querer uma coisa melhor do que ter ao seu lado um santo anjo da guarda. O seu irmão maior. Como diz a súplica ardente na língua alemã, né? Os grandes e santos irmãos. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Que alegria, meus irmãos. Gostaria de terminar, né, com essa frase de São Luís Gonzaga. Se ele tivesse sangue para derramar, a vida para doar, com quanta boa vontade, a imitação do seu Senhor, Ele a daria para a tua salvação. Gratidão, alegria, louvor por este presente do céu. Gostaria que você escutasse essa canção agora e pensasse mesmo no seu amigo, no seu anjo, que está ao seu lado. Talvez você não sinta, muitos não sentem, mas a fé nos garante, ao nosso lado, um precioso socorro espiritual chamado Santo Anjo da Guarda. Dá sua mão para ele agora, enquanto você canta esta canção, enquanto você escuta, faz uma aliança de amor com ele e diga para ele: eu nunca mais quero te deixar, nunca mais, nunca, nunca, nunca mais.